Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta nossa oitava entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades, apresenta hoje duas novidades. Por um lado, a localização geográfica. Depois dos Estados Unidos e do Canadá, chegamos agora a outro importante território da diáspora açoriana da América do Norte, a Bermuda. Por outro lado, a situação migratória. Esta é a primeira vez que conversamos aqui com um imigrante regressado que voltou a fixar residência na sua terra natal. A nossa convidada é a advogada Andreia Muniz de Sousa. É cônsul honorária de Portugal em Hamilton e presidente da Casa dos Açores da Bermuda, mas regressou agora à sua ilha de São Miguel por razões familiares. Vamos por partes. A Andreia nasceu na freguesia dos Arrifos, no concelho de Ponta Delgada, e acompanhou a imigração da sua família para a Bermuda com apenas 8 anos de idade. Frequentou o ensino primário e secundário nesse território britânico da América do Norte e prosseguiu os estudos superiores no estrangeiro. Primeiro, no Canadá, fez um bacharelato em artes. Depois, no Reino Unido, fez a licenciatura em Direito e um mestrado em Administração de Empresas. Está inscrita na Ordem dos Advogados da Bermuda desde há 17 anos e é conselheira jurídica sénior de um grupo de seguradoras internacionais. A par disso, dedica-se desde sempre ao serviço voluntário da comunidade açoriana. Ainda em criança, foi distinguida com um prémio de proficiência pelo seu voluntariado no Hospital da Bermuda. Mais tarde, tornou-se a primeira mulher, e até agora a única, a ser presidente do Clube Vasco da Gama, a maior associação portuguesa da Bermuda, fundada em 1935. Mais recentemente, em 2015, foi cofundadora da Casa dos Açores da Bermuda e tem sido a sua presidente nestes primeiros 7 anos. Entretanto, é cônsul honorária de Portugal em Hamilton, também a título voluntário, desde há cerca de 10 anos. Mas, para além da atividade profissional e do envolvimento comunitário, Andreia é mãe de 2 meninos de 3 e de 6 anos de idade. E a saúde dos seus filhos levou-a agora a tomar uma decisão difícil e corajosa de transferir a residência da sua família da Bermuda para Ponta Delgada. Começa agora uma nova fase da sua vida, nestes Açores que sempre amou e defendeu, mesmo vivendo tão longe daqui. Doutora Andreia Muniz de Sousa, muito obrigado pela sua presença nestas Conversas da Diáspora. Muito obrigada, Sr. Diretor, por convite. É uma honra estar consigo hoje aqui para partilhar um pouco da minha história. Bem se diz que uma boa mãe é capaz de fazer todos os sacrifícios pelo bem-estar dos seus filhos. E no seu caso, isso implicou mudar de país e começar de novo. A integração de crianças com necessidades especiais no sistema de ensino é melhor nos Açores do que na Bermuda? Sim, perfeitamente. Inicialmente, quando eu vinha cá, nas minhas visitas, especialmente no Conselho Mundial, ou representantes do Casa dos Açores, ou Baixo da Gama, comecei a aprender um pouco mais sobre os apoios cá nos Açores, em Portugal, e durante o último ano passado, estive cá umas vezes e comecei a visitar e estudar sobre as leis de Portugal. E Portugal, os Açores, têm muito mais para oferecer para crianças com especialidades especiais. E eu fiquei totalmente surpreendida que a gente espera países que estão na América do Norte ser lugares mais avançados. E não é isso. Portugal tem feito muito para essas crianças. E pesquisei e reparei que então... tive que talvez cá em maio ano passado e fiz a decisão depois de ver escolas, etc., e ver lugares de terapias que tínhamos que experimentar os Açores para o melhor dos meus meninos. E até hoje fico muito feliz de dizer que não arrependemos nada. Tem sido a educação, o Departamento de Educação, os centros privados de terapias têm tudo sido excelente, o apoio que temos recebido
nesse aspecto, e também aspecto de familiar e amigos, e meus amigos que eu tenho feito durante estes anos no meus rolos de voluntariamente do consulado e nas casas Açores em Vasco da Gama, tem dado a nós um imenso apoio, e uma coisa que eu sempre falo com os conselhos mundiais, como o diretor vai saber, é que as casas dos Açores é mesmo uma família que estão no mundo inteiro, e também cá em Portugal os Açores e o governo regional, e temos mesmo sentido isso, que fomos abertos com as mãos abertas da nossa família dos Açores. Mas para si, para o seu marido, para a sua família, quais são as grandes diferenças entre viver na Bermuda e viver nos Açores? Ou seja, o que é que tem aqui que não tem lá e o que é que teria lá que não tem aqui? Eu acho que talvez a diferença mais grande, como sabe, é o aspecto da língua. O meu marido não fala português, e para ele também foi um grande sacrifício decidir vir para cá. Ele também não tem família cá, coisas assim. Isso também um aspecto que foi, não temos cá a nossa história, nossos amigos. Eu emigrei com 8 anos, a minha vida toda era na Bermuda. E então, vamos para cá, é começando de novo. Mas os Açores 2, há uns Açores muito, muito diferentes, que era naquele tempo quando eu emigrei pequenina. Há muito pouco que eu posso dizer que não há aqui. Só talvez não há as praias, de lindas praias como temos na Bermuda. Não há o calor, que aqui temos como é que diz, num dia chove, está sol, está frio, está quente, temos tudo. Mas sim, o que deixámos lá foram nossos amigos, as nossas associações. O marido e eu continuamos a trabalhar para as nossas companhias da Bermuda, nesse aspecto estamos aí no nosso serviço, mas viemos para muito mais. Viemos para um Açores muito moderno, um Açores que dá muito apoio, mesmo para o meu marido não sentimos também aquela necessidade totalmente de falar português, por causa que quase toda a gente fala inglês. Os Açores estão muito bem metido para apoiar e para abrir as braços de pessoas de fora, só não há problemas nesse aspecto. E, portanto, podemos dizer que de alguma forma já se sente em casa vivendo nos Açores. Sim. Sempre, para mim, é diferente do meu marido também, mas eu pergunto a ele às vezes se ele tem algum arrependido, e ele diz que não tem nenhum. Ele disse a gente devia ter feito isso há muito mais muito mais E ele não anos. tem relação com os Açores, pois não? Não, Familiar anterior. nenhuma, mas ele é totalmente impressionado. Tudo que tem cá, as pessoas, a lindeza, a maneira de viver. Nós não estamos acostumados, ele era filho de descendentes portugueses, ou terceira descendência de portugueses, mas estamos acostumados na Bermuda a trabalhar muito, não sabes? A trabalhar, horários muito diferentes com os horários aqui. E aqui vê-se mais uma balança da vida, a trabalhar, mas também gozem tudo dia a dia, e é uma pouca diferença que estamos achando de cá. Isto é uma muito vantagem, diferente. portanto. Uma vantagem. Sim, Agora, como é que totalmente. tem sido, nestes primeiros meses, como é que tem sido continuar a exercer as funções de cônsul honorário de Portugal em Hamilton e de presidente da Casa dos Açores na Bermuda, mas agora a 3.500 quilómetros de distância? Até quando é que conseguirá manter essa situação? Eu acho que eu tenho que agradecer o Covid por isso. É verdade. O Covid trouxe uma maneira muito diferente de nós trabalharmos, e mesmo que agora com o Covid já acabou, como a gente gosta de pensar, isso não mudou a maneira que muitas organizações continuam a trabalhar. Neste aspecto, temos a nossa técnica lá no escritório, que recebe as pessoas, e antes do Covid também ela que recebia as pessoas. Eu estava no meu serviço, eu não estava lá durante o dia, ia lá de noite ou de fim de semana, e agora estamos usando mais o aspecto de assinar eletronicamente por documentos que ela manda para mim, coisas assim.
E sobre a minha interação interação com o governo da Bermuda e outros representantes que são honorários na Bermuda, talvez a única coisa que eu estou perdendo é almoços. Por causa que reuniões, que agora toda a gente quer reuniões de Zoom, mesmo que podemos ter um aluno ficarem muito acostumados com essa coisa, mesmo o governo da Bermuda, qualquer reunião, mesmo quando eu estava lá antes de vir para cá, já tudo Zoom. É Em muito todo o mais caso, fácil, muito mais fácil. sim. So, nesse aspecto, nada tem mudado. So, tenho uma técnica muito boa, né, no consulado lá na Bermuda, e também, quando é preciso, eu comunico com as pessoas, também podem me telefonar, eu gosto mais de telefonar por WhatsApp, por causa que é mais barato, porque eu gosto de ligar nas linhas fixas, mas temos tido assuntos, até assuntos que têm ajudado. Eu estou claro que recentemente tivemos alguns falecidos, algumas que aconteceram na Bermuda, que a família saberam que eu estou cá e tivemos mais em comunicação direta, que me estava cá, era mais fácil comunicar diretamente comigo e comunicava na Bermuda com o escritório lá na Bermuda para os processos, coisas assim. Só nesse aspecto não tem Não faz afetado diferença, não é? o serviço e continua, e eu acho, por enquanto, eu também sei como no Conselho em Londres, que é cá de baixo, está feliz com o que está continuando, só por agora não temos planos de mudança nesse Muito bem. aspecto. Mas em todo o caso, deve ter sido mais complicada esta segunda imigração, chamemos-lhe assim, da Bermuda para os Açores, do que a primeira dos Açores para a Bermuda, quando tinha 8 anos de idade. O que é que se lembra da sua infância na sua freguesia dos Arribes e porquê é que a sua família emigrou nessa altura? Eu tenho pensamentos, eu acho que é a palavra Uhum. pensamentos. Eu lembro Memórias? de memórias de brincar cá fora. Eu tenho muitos pensamentos com amigos. Eu não sei, tenho pensamentos de brincar com marbles, como é que se agora diz? Aquelas bolinhas de vidro no chão, não sei porquê, mas Sim, famílias. Aham. lembro disso, eu lembro de famílias, lembro de meus avós, eu lembro muito de ir à casa do meu avô na Covoada aos domingos e ter que pedir aos meus tios todos tia benção, não tenho uns 10 lá e a gente tinha que fazer tia benção, todos, coisas assim que eu lembro como criança, mas também os pensamentos que eu tenho pensamentos de escola, lembro daqueles nossos escritórios, daqueles quadradinhos de madeira que a gente sentava duas pessoas neles, tem coisas assim, também tenho memória lembro do primeiro ano, eu escrevo com a mão esquerda, e eu acho que na primeira classe a minha professora não sabia que eu escrevia com a mão esquerda, e eu acho que ela ficou ruim comigo, que estava mandando fazer um outline na mão e eu fazia a mãe enganada. Depois eu lembro da minha mãe dizer que lá o próximo dia explicar à senhora que era esquerda, a razão que eu estava desenhando a mão errada, e lembro da minha mãe fazia crochê, e eu lembro da minha mãe levar uma almofada e fez o crochê que me dizendo, olha, seja boa para ela para o resto do ano. Mas de E os coisas seus assim, pais, porquê é que decidem emigrar para a Bermuda? Já tinham familiares lá? não, foi uma situação de vida para o meu pai naquele tempo I think a minha mãe procurou com amigos, contatos que tem na Bermuda e fomos para lá para melhorar a vida naquele tempo. Era por 2 anos, 30 e tal anos depois, então, estamos lá ainda. E para os E, meus pais, a nossa decisão de querer voltar para eles foi difícil, por causa que eles já estão mais idosos. Os Açores 2 é um Açores muito diferente que eles conheçam, e eu acho que quando eles vêm cá, eles ficam com um pouco de medo. Eles não têm carta de condução, temos o problema de reconhecer a carta de condução, e não acho que, especialmente imigrantes mais idosos da Bermuda, têm aquela capacidade de, talvez, de fazer o código, tirar, são um pouco difícil para a eles. Bermuda agora Nos é a terra Açores, deles, não é? Naturalmente, sim, mas claro. sim. Mas Agora, eles dão-me essa ideia. para a sua formação académica, porque é que primeiro foi estudar artes no Canadá e depois acabou em Direito no Reino Unido? Assim, no Canadá, o direito é um postgraduate, é uma licenciatura, um Sim, mestrado, numa maneira. sim. Mas quando eu fui para o Canadá primeiro, eu também era o meu tempo de me encontrar.
quem é que queria ser, essas coisas assim. Só que também, também acho que uma razão que eles fazem a licenciatura de Direito, um mestrado, por causa que eles querem que então outra formalização antes para saber o direito que queremos fazer. Só que também para mim naquele tempo aquilo foi uma experiência para saber se de facto era direito que eu queria fazer. Eu estive lá por 3 anos no Canadá, eu por fim acabei de fazer um major em espanhol e fui ver para Salamanca, na Espanha, para 6 meses e foi uma excelente maneira de acabar a minha primeira licenciatura antes de ir para a Inglaterra. Mas quando eu apliquei eu depois para a Inglaterra e fui aceita quando eu estava ainda no Canadá, eu disse logo, eu quero acabar e vou para a Inglaterra. Mas também a Inglaterra faz mais... com a Inglaterra, as nossas leis são mais parecidas da Bermuda, faz mais senso a gente tirar a licenciatura na Inglaterra, que nossas leis da Bermuda são leis que são feitas, leis antigas da Inglaterra. E vivendo na Bermuda, a adolescência, a juventude, a idade adulta, desde sempre se dedicou ao serviço voluntário da comunidade açoriana. O que é que ele levou a candidatar-se a presidente do Clube Vasco da Gama e que desafios é que teve que enfrentar como primeira e única mulher até agora em quase 90 anos de história? O que me levou foi, a minha primeira interação, talvez, com o Clube Vasco da Gama foi debaixo da escola portuguesa. Naquele tempo, a escola portuguesa, a Associação Cultural Portuguesa, eram separados totalmente debaixo da Gama e depois eu estava inscrita na escola e depois chegou um ponto que a escola começou a alugar um espaço debaixo do Clube Vasco da Gama. Também quando eu acho que meu pai foi sócio por causa que eu ia me confirmar, confirmation, né, que se diz, e na Igreja Católica, e meu pai queria arrendar a sala para fazer uma festa e eles disseram que tinha ser sócio. Foi a maneira que meu pai ficou sócio. Mas depois que a minha interação na escola portuguesa, também eu comecei a dançar para o grupo folclore da Associação Cultural Portuguesa e essas relações eram tudo dentro de Vasco da Gama e eu depois comecei a ficar mais interessada em tudo e depois o Clube Vasco da Gama, quando a direção naquele tempo acabou, pegou a Associação Cultural Portuguesa para dirigir escola debaixo do clube, de uma maneira de dizer. E assim começou a relação, ia para o folclore todas as semanas, ia para a escola portuguesa todas as semanas, era tudo no Clube Vasco da Gama. E até meus pais começaram a ir para as festas culturais que havia, essas coisas assim, e começa a viver com a cultura e com os outros portugueses na Bermuda. E como é que acaba em presidente? Desculpa? E como é que acaba em presidente? Desculpa, eu falo muito, não é? Chego muito lá, muito tempo, mas ao ponto. Não, eu só estou a tentar gerir o tempo. Está muito interessante a conversa. Então, quando eu estava na universidade na Inglaterra, apliquei por um apoio financeiro, a scholarship, que ajudava aos filhos de sócios. E um ano eu recebi um bocadinho, e depois, quando eu acabei da universidade em 2004, em 2009, o senhor que era muito envolvido no Clube Vasco da Gama, até hoje em dia ele já faleceu, o Paulo Fortuna telefonou-me e ele disse que eu estava interessada a concorrer como secretário do Clube Vasco da Gama. E aquela situação toda que eu tinha tido aqueles anos todos, o meu pai sendo sócio, eu também tornei-me sócia do clube depois de voltar da escola. Eu disse, que sim, claro que era uma coisa de envolver. Até aquele ponto, a minha maneira de estar envolvida na cultura portuguesa era o folclore e a escola portuguesa. Eu disse, porquê que não? Também, de uma maneira, eles também me ajudar, também pode ajudar. E começou a fazer assim. Eu fui presidente fui secretária do Clube Vasco da Gama por 2 anos e meio, mais ou menos. E eu depois o Paulo Fortuna, que era o presidente, e eu depois ele decidi que ele não ia concorrer outra vez e começarem a pensar quem ia concorrer. Eu gosto de um desafio e também eu estava tão envolvida como secretária, aquilo era de dia a dia, estava lá dentro, e eu pensei, eu estou interessada, porque não? Mas eu sabia que era um pouco diferente, não uma mulher ser presidente de um clube que tem um clube de história, de ser mais um clube de senhores. Mas eu também pensei, gostava
modernizar isso mais um pouco. Ao longo dos anos, pessoas têm tentado, mas não estava ainda no sítio que precisava de ser. Já estava em 2001, 2002, 2003, naquele ponto. E ainda havia um pouco, precisávamos mais de tornar um pouco mais de família. Eu pensava que precisava mais vida lá dentro, fora de futebol, das coisas que era mais da roda dos senhores. Eu decidi concorrer, depois tinha uma outra lista formalizando contra mim, mas depois no fim aquela lista não consegui e recebi o apoio da maioridade dos sócios, fiquei como presidente e fui presidente por 3 anos da direção e fui depois presidente da Assembleia Geral um ano depois. E depois dessa fase do Clube Vasco da Gama, já em 2015, tornou-se cofundadora e até agora a única presidente da Casa dos Açores da Bermuda. Porque é que nessa altura sentiu necessidade de criar uma associação com essas características e quais foram as principais atividades que desenvolveram nestes primeiros 8 anos de atividade? Sim, eu acho que foi durante o meu tempo como presidente, eu com as pessoas que apoiavam, não era eu sozinha, trouxemos tanta vida cultural para trás para o Clube Vasco da Gama. E eu depois, quando eu acabei o meu mandato, e também eu decidi não correr, porque o Clube Vasco da Gama é uma instituição que está aberta todos os dias, tem empregados, não é uma coisa que se pode não ir lá, Só que estava tirando muito da minha vida e também não tinha filhos ainda, queria dedicar tempo à minha família, coisas assim, eu decidi não concorrer. Mas depois o clube regressou um pouco mais para trás outra vez como era anteriormente e sentíamos a falta de uma associação mais formulada para promover a cultura. E nos anos anteriores, quando era presidente, tinha já comunicação da Direção Regional das Comunidades, mesmo como secretária de Vasco da Gama e depois como presidente fui convidada ao CM, o Conselho Mundial das Casas dos Açores de Porto em 2013 como presidente de Vasco da Gama e eu depois de 2015 como também foi de 2015 ou 2016 como Casas dos Açores, mas antes disso quando eu tive a presença no Porto em 2013 e vi o efeito e os benefícios que ter uma Casa dos Açores trazia uma jurisdiction, um país, um lugar, uma cidade, eu fui para trás com como eu gosto de dizer, um coração cheio que eu queria que isso acontecesse na Bermuda e em 2015, acabei o presidente de 2014 de agosto e quando sentimos aquela falta outra vez e um amigo naquele tempo disse, vamos começar a Casa dos Açores, vamos para a frente com isso. Eu disse, estás doido, estás doido, não vamos fazer isso. Ele disse, não, vamos, precisa. E eu depois juntámos o grupo e isso foi em dezembro, em março de 2015, a Casa dos Açores começou e até hoje está indo muito forte. Começou com o empenho de um grupo de açorianos e açores-descendentes e começou Sim. com características únicas. A Casa dos Açores da Bermuda é conhecida por conseguir fazer investimentos próprios à conta de receita que consegue gerar a partir da confecção e da venda das famosas malaçadas, que são muito apreciadas na Bermuda. Isso tem sido uma boa fonte de receita da atividade da casa, não é? Sim, somos conhecidos para as malaçadas lá, não é? A gente dizia na brincadeira, quando tivemos uma sede um dia, era pago por malaçadas, e mesmo é. E também com tudo que acabou de acontecer, também houve problemas de haver festas, coisas assim, não é? Temos mesmo, eu nem consigo imaginar o número de malaçadas que temos feito nos últimos 7 anos, mesmo. Agora recebemos encomendas, estamos durante o verão, todo o verão, uma vez por semana, numa feira cá para o turismo na Bermuda, trabalhamos uma vez por mês numa das supermercados mais grandes lá fora e também as pessoas gostam muito das malaçadas e as procuram, até às vezes eu recebo, mesmo que aqui em Portugal, eu recebo mensagens a dizer qual é a próxima vez que vocês estão lá, que a gente tem que comprar malaçadas. Sim, a malaçada até mesmo sido como é que se diz? Uma parte de quem que somos hoje, mas eu também estou farto de malaçadas. A Andreia sente-se mais útil como presidente da Casa dos Açores da Bermuda ou como cônsul honorária de Portugal em Hamilton?
Ai, que pergunta! Eu acho que há posições muito diferentes. Assim, de dia a dia, eu consulado a dar apoio à comunidade toda portuguesa são há uma coisa muito diferente, não é? E é uma coisa que afeta a vida de pessoas e é uma coisa mais precisa, não é? Se o presidente da Casa dos Açores é um pouco diferente e também tem uma direção toda a trabalhar junto, não é só uma consulada um pouco mais diferente. Eu tenho amor por os dois, mas sim, vai chegar ao ponto que, a parte da Casa dos Açores, eu acho que já trabalhei muito, já fiz muito e também é tempo de passar a outra pessoa para também ter experiência e aprender o que a gente quer é para o futuro ter pessoas mais novas para continuar a promover a nossa cultura açoriana nos Açores. E O consulado é uma coisa mais diferente nesse aspecto. como protagonista que da comunidade açoriana da Bermuda, acha que essa nossa comunidade tem evoluído e pode continuar a melhorar? Ou seja, uma comunidade que representa cerca de 25% da população do arquipélago já é devidamente respeitada pelo poder político da Bermuda? Sim e não. Eu acho que pensando que estamos lá vai fazer 175 anos, os primeiros portugueses chegaram lá da Madeira em agora não é o nome, 49, não foi? Sim, 1949. 1949. Eu acho que devíamos ter muito mais poder e respeito do governo da Bermuda que temos. Mas a Bermuda é uma ilha muito pequena, há muita política também que é based sobre a cor da nossa pele, coisas assim, pessoas de fora, pessoas de lá da imigração. É uma migração muito difícil. Pensa-se no Canadá, que faz só 70 anos, os portugueses no Canadá são muito mais aceitos do que os portugueses na Bermuda. Mas a Bermuda é uma ilha que cai num pouco de racismo e isso eu acho que está. Por isso não estamos, não devíamos estar. Já tivemos representantes, sim, portugueses descendentes, mas não temos o que devíamos ter representativo na política da Bermuda. Nós estamos a terminar o nosso tempo, apesar do interesse da conversa, mas há uma questão que gostaria de lhe colocar. Como é que vê o futuro dos seus filhos? Eles continuarão a viver nos Açores ou voltarão a viver na Bermuda? Para perceber assim qual é o espírito de uma pessoa que regressa nessas circunstâncias, mas que provavelmente fica com o coração dividido entre a Bermuda e os Açores. Sim, sim. Viemos para cá com a intenção de experimentar estar cá por um ano e ver como é que tudo trabalha, se de facto íamos ter os benefícios e o apoio, etc., que pensávamos que íamos ter, que às vezes as situações nem sempre é o que pensámos. E estamos sido impressionados. Sim, para o pai e para mim, eu sou uma pessoa que é muito divertida, gosto de me rir, tudo, mas tem sido também tempos difíceis entre isso tudo. Mas no fim do dia sabemos que estamos fazendo para melhor o futuro e independência de nossos filhos. E o seu futuro pessoal, para além dos seus filhos, o que é que gostaria de fazer no futuro? Ai. Como eu disse há bocadinho, o tempo vai chegar que eu tenho que largar de ser parte da Casa dos Açores da Bermuda, que estamos planeando ficar em fato cá, que achamos que temos melhor futuro cá para os nossos filhos. Mas eu tenho, como sabe, este grande amor de promover e celebrar a nossa cultura. Então, idealmente, eu gostava-me de envolver nesse aspecto aqui nos Açores, num aspecto de unir imigrantes como eu, que estamos cá, também com os outros de fora. Por causa que sim, eu acho que temos associações de imigrantes, etc., mas eu acho que concentram muito só nos imigrantes de fora. E sim, temos os imigrantes, não é? Mas eu não sinto que eu sinto nenhum nem o outro. O meu marido talvez é um imigrante, eu era um imigrante e agora não sou nenhum. Eu gostava de trabalhar também para
para haver uma maneira de ajudar e trazer juntos os imigrantes na minha situação que volveram para trás, que eles mais em mais volveram para trás. Os Açores em Portugal é um canto do mundo que todos os imigrantes sempre querem voltar para trás e agora estão mais voltando. Já aquela coisa de ficar para o Canadá e para a América e para a Bermuda pelo resto da vida, já mudou muito. Eu gostava de trabalhar, de ajudar nesse aspecto das comunidades e ver um futuro. Talvez nunca sabe, até um dia posso entrar na política também, nunca se sabe, não é? É verdade. Olha, desejo-lhe muita sorte e agradeço-lhe muito a sua participação tão interessante nesta nossa conversa da diáspora. Haja saúde, que é Muito mais. obrigada pelo convite, muito obrigada. Voltaremos na próxima semana para mais uma entrevista biográfica com outra personalidade nascida nos Açores e afirmada na diáspora. Até lá.